Bem-vindos ao oitavo objeto de aprendizagem. Continuamos no módulo 4 sobre paginação e hoje vamos aprender as principais regras na utilização do texto em maiúsculas e minúsculas, no tamanho de fontes adequado e no interlinhamento. Comecemos então nos textos em maiúsculas e minúsculas. A letra minúscula inicial é usada nos seguintes casos. Primeiro, nos nomes dos dias, como por exemplo segunda-feira. Segundo, nos usos de fulano, cicrano e beltrano. Terceiro, nos pontos cardeais, mas não nas suas abreviaturas, como por exemplo o norte. E quarto, nas formas de tratamento ou cortesia, os chamados axiónimos, como por exemplo o Sr. Dr. João Bento. A letra maiúscula inicial é usada nos seguintes casos: nos nomes de pessoas, reais ou fictícios, ou de seres mitológicos, nos nomes próprios de lugares, reais ou fictícios, nos nomes que designam instituições, nos nomes de festas e festividades, nos títulos de jornais, revistas e publicações periódicas que devem ser escritos em itálico. Sexto, nos nomes dos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absolutamente. E 7, em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionais, com maiúsculas iniciais ou mediais ou finais, ou todo em maiúsculos, como são os seguintes exemplos: a ONU, a 20, Senhor e Vossa Excelência. Agora iremos falar sobre o tamanho de fontes adequado. O tamanho das fontes varia conforme o tipo de apresentação. Por exemplo, numa apresentação de slides, será mais adequado o uso de um tipo de letra maior, de forma a facilitar a sua leitura por parte de quem a visualiza. Por exemplo, o tamanho da fonte deve ter relação com o tamanho do livro escolhido. É preciso pensar que um livro precisa ter boas divisões e espaçamentos. A letra precisa ficar confortável no tamanho escolhido. Ainda assim, escolher uma fonte pequena demais, detalhada demais, com um espaço de leitura pequeno, pode dificultar o entendimento do texto, distanciar o leitor ou não, incentivar indicações. Então, como é que devemos escolher o texto mais apropriado? As fontes são geralmente exigidas pelas editoras tradicionais, editais de concursos ou submissões literárias, sempre nos tamanhos 11 ou 12 e entre 3 estilos, como por exemplo o Times New Roman ou o Arial. Para escolher a melhor letra para o seu livro, lembre-se das categorias sem serifa, com serifa e display. Vamos ver agora a categoria sem serifa. São letras com formatos mais modernos e informais, mais geométricas e arredondadas. São conhecidas como letras limpas, que tornam a leitura mais fácil quando o espaço de folha é menor, como nas notas, notas de rodapé, notas de observação, entre outras. Como exemplo, temos as fontes Calibri, Helvética e Arial. Estas são mais usadas em blogs, redes sociais, redes de notícias, sites de pesquisa, porque facilitam a leitura por dispositivos eletrónicos, como os smartphones e os tablets. Com serifa, são as fontes com marcações acentuadas em suas terminações. Essas terminações servem justamente para ajudar o leitor a acompanhar o texto impresso com maior facilidade. Garantem, portanto, uma melhor experiência de leitura de livros, artigos e jornais, entre outros tipos de publicações impressas. Como exemplo, temos a Times New Roman, Georgia e a Courier.
Por último, temos a display, que são as fontes desta categoria que servem para destacar alguma coisa. Por isso, não são adequadas para o corpo de um texto, principalmente de livros impressos. São fontes mais desenhadas e detalhadas, não facilitariam a leitura, mas servem para destacar bem o título e subtítulos de texto. Temos, por exemplo, a French Script e a Matter of Fact como exemplos. Passemos então agora ao entrelinhamento. E o que é o entrelinhamento? Ora, este determina a distância a partir da linha de base de um texto, ou seja, a linha na qual parece-se situar uma linha de texto até à próxima. O valor da entrelinha pode aumentar ou diminuir a leiturabilidade. Estudos mostraram que o aumento da entrelinha melhora também a legibilidade. O espaço entre as linhas nunca deve ser menor do que o espaço entre as palavras. Porque, se tal acontecer, o olho do leitor tem tendência a cair através do espaço entre as palavras das linhas seguintes. As variantes negra, ou seja, bold, e extra negra, ou seja, heavy, requerem por vezes mais entrelinha e espaço entre palavras do que a versão regular. Então, temos como regra geral, poderemos dizer que, de forma a maximizar a facilidade de leitura do texto corrido, se usa geralmente 2 a 4 pontos de entrelinha para além do corpo do texto. A frase que eu hoje vos deixo é: conheça as regras para saber quebrá-las. Do Timothy Samara. Obrigado e até ao próximo objeto de aprendizagem.